Hallelujah. Are you blessed? Glory to God. All right, let's quickly get in the word. Vamos rapidamente entrar na palavra. We're still on our subject. I think on Wednesday we started the dimension of knowledge and wisdom in kingdom financial principles. Na quarta-feira começamos a dimensão do conhecimento e sabedoria dentro dos princípios financeiros do reino. There's so much that we've said. You will need to be in the past services to follow the full subject, which I believe that you did. Glory to God. Há muito que foi já dito e você precisa ter participado dos cultos passados para poder acompanhar tudo e que eu acredito que você participou. Proverbs 22, verse 29. Provérbios 22, versículo 29. Let's read quickly. Provérbios 22, versículo 29 diz: Visto o homem diligente em seu negócio, perante reis será posto e não perante os de baixa sorte. Glory to God. See, as thou a man doeth in his business, he shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Hallelujah. Wealth dwells in the place of rulership. Glory to God. So diligent people, skillful people, valuable people, no matter where they start, will eventually end up in a place of financial blessings because that is how God designated it. Então, pessoas diligentes, pessoas competentes, pessoas valiosas, não importa onde começam, eventualmente terminarão no lugar de riqueza, porque é assim como Deus designou. So when you understand this, you are not under pressure. Quando você compreende isso, você não fica sob pressão. You don't make haste to become rich. Você não se apressa a enriquecer. Rather, you invest to become valuable. Você antes investe em se tornar valioso. Certainly, the man who is valuable, and diligent will end up in a place of wealth. Porque de certo que o homem que é diligente e valioso vai sempre terminar em riqueza. Value is not measured by what you think. It is measured in the honor people assign you because of your usefulness. Agora, o valor não se mede no que você pensa. Mede-se o valor na honra que as pessoas te atribuem por causa da tua utilidade. You know, the Bible says not to think of yourself more highly than you ought to, because most people are given to that. A Bíblia Hallelujah. diz para não pensarmos de nós mesmos mais do que convém, porque muita gente é assim. Someone says, I've worked for 10 years. I deserve to be promoted there. You're not promoted because of how long you've worked. Well, probably, maybe when you work for the government. But you are promoted by reason of your words. You're not promoted for longevity. You're promoted for what you are able to do, what you're able to produce. A pessoa diz que eu trabalho aqui há 10 anos, eu mereço uma promoção. Escuta, você não é promovido por causa de longevidade, a menos talvez que você esteja a trabalhar no governo. Você é promovido por causa do valor que você produz. Yes. Promotion is not a right. A promoção não é um direito, It's a reward. é uma recompensa. I don't know if you understand. Não sei se você está a entender. You could work for 10 years and you deserve to be sacked. Você pode trabalhar por 10 anos e merecer ser mandado embora. It's true. É verdade. Promotion is not a right. Promoção não é um direito. Glory to God. Aleluia. It's a reward for value. É recompensa do valor. So also demotion is a reward for lack of value. E também a demoção é recompensa da falta de We valor. studied that on Wednesday. Estudamos isso na So, quarta-feira. your increase in value is part of God's divine plan for your financial success. Então, o aumento do teu valor faz parte do plano divino de Deus para o teu sucesso That's why we financeiro. said the dimension of knowledge and value. É por isso que falamos da dimensão Aleluia. do conhecimento e valor. God wants you financially successful by accessing all the dimensions of financial prosperity.
Deus quer que você seja financeiramente bem-sucedido, acessando todas as dimensões da prosperidade You remember the first financeira. one we talked about the dimension of honor and worship. Lembra-se do Hallelujah. primeiro que falamos, a dimensão da honra e adoração. Because people are blessed financially for that. Solomon said, honor the Lord with your substance and the first fruit of all your increase, and so shall your barns be filled with plenty, and your presses burst out with new wine. Porque as pessoas são abençoadas financeiramente por causa disso. Salomão disse, honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Assim se encherão os teus celeiros, os teus lagares transbordarão de mosto. Praise the Lord. Now, when we say dimensions, it's important that you do not choose, say, I can do this one, I leave that one. No. It's about the whole counsel, the whole dimension at work in your life. That's what the Bible says. So that you may experience the good, the acceptable, and the perfect will of God. Quando falamos de dimensões, é importante que você entenda que não é para você escolher, a dizer eu vou aplicar isto e deixar aquilo. Não. É para que você tenha tudo completo, o conselho total de Deus, tal como a Bíblia diz, para que possais provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Remember the Bible, when talking about the tithing, it says, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing. Hallelujah. Yeah, you didn't see money coming from the windows of heaven. The blessing that comes there is unseen. Only that its effects is what manifests in your life. You see? Praise the Lord. And so you must be complete in the God's complete system for financial success. I read it out to you on Wednesday. Lembra, por exemplo, Malaquias 3:10, quando ele fala do dízimo, ele diz que eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção tal que vos advenha maior bastança. Esta bênção é invisível, você não vê dinheiro a cair do céu, mas o efeito dela é que é visível. I gave you God's economic system. Is that true? You Eu vos remember? dei o sistema econômico de Deus, não The é? first one begins with the relationship with God. Número 1 começa com o relacionamento com And Deus. that's where the dimension of honor and worship is exercised. E é aí onde você exercita a dimensão da honra e adoração. And we said it moves on to wisdom and favor in God's economic system. E nós dissemos que nesse sistema econômico de Deus, depois você avança para a sabedoria e favor. And that's where the dimension of knowledge and wisdom must be put to work. E é aí onde a dimensão do conhecimento See? e do valor devem ser postos em Next, in God's prática. economic system, you have men and systems. A seguir, você tem homens e sistemas. And that's where the dimension of relationship is put to work. E é aí onde você põe em prática a dimensão dos relacionamentos. Hallelujah. Are you there? And as well, it moves on to resources and influence. E depois você vai para recursos de influência. So that you will serve God and fulfill your purpose and bless your world and enjoy your prosperity. Para que você Hallelujah. possa servir a Deus, cumprir o seu propósito, abençoar o seu mundo e desfrutar da sua prosperidade. Someone here. 1 Kings chapter 11 verse 28. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 28. And Jeroboam was a man, and the man Jeroboam was a mighty man of valor. And Solomon, seeing that a young man, that he was industrious, made him ruler over all the charge of the house of Joseph. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo de sua casa, da casa de José. Hallelujah. Did you see that? Because he was a mighty man of valor, and he was industrious. He had value when it came to matters of state security and strength. And also he was industrious, diligent. Hallelujah. Vê And he was porque, made what? Ruler over the charge of the house of Joseph. porque ele era valente, ele era valioso quando se tratava de questões de segurança do Estado. E também porque era laborioso, que significa fazia bem o seu trabalho, lhe colocaram sob cargo da casa de José. Proverbs 10 verse 4. Provérbios 10, versículo 4. It says, he becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Diz que o que trabalha com mão enganosa ou preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. That's what it says. Hallelujah. The slack hand will become poor. Vê? Don't matter who you are. Are you there? A mão preguiçosa vai empobrecer, não importa quem você é. Productivity is a divine plan A for your produtividade financial increase and well-being.
é um plano divino para o teu crescimento e bem-estar financeiro. He becometh poor that dealeth with a slow hand, with a Empobrece non-productive hand. aquele que tem uma mão preguiçosa, uma mão que não é produtiva. Glory to God. Don't try to replace diligence with something else. Não tente substituir diligência com uma outra coisa. There are matters in life you're going to deal with. You see, faith has its place, and let me explain it to you. Entenda, a fé tem o seu lugar e eu vou explicar. Glory to God. So that you understand. You know, we talked about when we began prosperity, which was the first subject. And Paul said, no, John said, I wish above all things that you prosper and be in health, even as your soul prospers. Hallelujah. And we talked about spiritual prosperity when we were dealing with that, and where we mentioned the matters of faith, right? And all that establishes spiritual prosperity. Quando nós começamos a falar de prosperidade, nós falamos que João, por exemplo, disse: amado, desejo acima de todas as coisas que tu prosperes e que tenhas saúde, assim como também prospera a tua alma. E falamos aí de prosperidade espiritual, falamos de questões de fé e de tudo isso. You know, spiritual prosperity, the richness of fellowship with the Spirit and the exercise of your rights in Christ. This is about spiritual prosperity. Prosperidade espiritual fala da riqueza de comunhão com o Espírito Santo e o exercício dos teus direitos You em see? Cristo. And this must be the foundation. E esta deve ser a fundação. Let me show you a correlation now. Agora deixa eu te mostrar a correlação. Somebody is diligent in work but has no faith. Let me show you how that affects his prosperity. The fact that you're diligent does not mean you're not going to face trials. I do realize there are people in this wicked world who want to kill their competition. I don't know if you understand what I mean. There are people who have been shot because someone was jealous. Is that true? So you see, the guy is diligent but could not save his life. And so that cut short his prosperity. Now you see the place of spiritual prosperity. That's how many, their lives have been gone. They were so intelligent, but they had no faith. They had no spiritual preservation, protection. There are people who were diligent but went mad by reason of juju or something. Glory to God. Vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa seja diligente, mas não tenha fé. O fato da pessoa ser diligente não significa que não vai enfrentar desafios. Há pessoas neste mundo perverso que querem, por exemplo, matar a sua competição. Há pessoas que são diligentes e enlouqueceram, por exemplo, por causa de feitiçaria, por causa da inveja de uma outra pessoa. Então a pessoa era diligente, mas a sua prosperidade foi interrompida porque não tinha prosperidade espiritual. I don't know if you understand. Não sei se você So entende. it's not to just go one way. There are people who are so hardworking, but everything they put their hands in just fails and they can't understand it. Então não é você só escolher uma coisa. Há pessoas que são trabalhadoras, trabalham muito duro, mas tudo no qual se envolvem simplesmente falha, fracassa e não entendem como. Unnecessary resistance. Tem sempre uma From resistência everyone que they elas deal with enfrentam, for no desnecessária, cause. de toda a gente com quem elas I tell you, interagem. there are people who have seen this. No matter what they do, resistance comes up from everywhere. And it might just be something they are connected to. It could even be their family. It could even be by things in their past. It could just be some demonic interest concerning their destiny. Há pessoas que não importa o que fazem, simplesmente recebem resistência de todos os lados. E pode ser alguma coisa com a qual estão conectados, pode ser a sua família, pode ser alguma operação demoníaca em suas It's a vidas. real thing. São coisas reais. You see? And that's why you cannot stay and be one-dimensional with your life. E é Paul por isso- said to them, I have not shown to preach unto you the whole counsel of God. You must put it to work. You cannot go to school and after your year one in the university, you say, I'm done. I'm going to use only what they gave me in year one to make it. You're not going to be certified to be ready. Hallelujah. Every one of them is relevant. If they said 5 years, it's because the 5 are relevant. They may be taught separately, but they must be put to work as one. Glory to God.
E é por isso que você não pode ser unidimensional quando se trata destas coisas. Paulo disse, eu não me privei de vos ensinar o conselho total de Deus. Você não pode ir à faculdade depois do primeiro ano dizer que já acabou, já tem tudo o que preciso. Você não vai ser certificado para conseguir produzir. Eles podem te ensinar as coisas em anos diferentes, mas quando você coloca em prática, deve colocá-las em prática como uma só. Glory to God. Come on, are you here? So we're on the dimension of knowledge and wisdom. Então estamos na dimensão do conhecimento e sabedoria. Let's see something about Daniel. The book of Daniel, chapter 6, verse 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. Now, I want you to see how this thing read 4 and 5. Go on. Versículo 4 e versículo 5. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. No, sorry. You should start from 3. Versículo 3. 3 to 5, and then you read 10. Go on. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Did you see that? Daniel was promoted because of an excellent spirit. Oh, hallelujah. Turn to someone and say excellent spirit. Daniel foi promovido por causa de um espírito excelente. Vira para alguém e diga um espírito excelente. Are you there? Is that an attribute you possess? Será que esse é um atributo que An tu possuis? excellent spirit. Um espírito excelente. Hallelujah. Okay, go on. Verse 4. Versículo 4 agora. Versículo 4. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Versículo 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. An excellent spirit got him promotion. But it's not an excellent spirit that will save him from this kind of trouble with the princes, the jealousy of the princes. Because they were willing to harm him, they were willing to sabotage him. Look at verse 10. Veja, o espírito excelente conquistou-lhe uma promoção, mas já não era o espírito excelente que ia lhe salvar deste tipo de problema, a inveja dos outros príncipes. Agora estavam à procura de colocar-lhe em problemas. Vamos ver o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Are you seeing it? The man has something else. He understood the benefits of a relationship with God when we talked of spiritual prosperity. Veja, ele tinha uma outra coisa. Ele entendia o benefício do relacionamento com Deus quando falamos de prosperidade espiritual. You see, his diligence and excellent spirit will not rescue him from the lion's mouth when he was thrown in there. A diligência dele, o espírito excelente dele, não ia lhe resgatar da boca do leão quando lhe lançaram na cova dos leões. But yet, to be promoted, he needed the excellent spirit. Mas, para ser promovido, ele precisou do espírito excelente. So don't tell me that you're praying, but you don't have an excellent spirit. Então não me diga que você está a orar, mas não tem um espírito And excelente. don't tell me you have an excellent spirit, so prayer is unnecessary. E também não me diga que você tem um espírito excelente, por The isso a oração Bible não é says, put necessária. on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. A Bíblia diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau. Glory to God. You've got to be first class in all areas, in all dimensions. Você deve ser primeira classe em todas as em todas as dimensões, em todas as áreas. Glory to God. So, with that knowledge of wisdom and dimension, the intention is to increase your value, your worth to your world, your worth to your environment. Hallelujah. Então, com esse conhecimento e sabedoria, com esta dimensão, a intenção é aumentar o teu valor, ou seja, aquilo que você vale para o seu mundo.
There's a favor, it earns you. The reward for value is honor, and honor brings favor. Há favor que isso atrai. A recompensa do valor é a honra e a honra traz favor. Listen, train to be good. Train to be the best at something. Escuta, treina-te para seres o melhor em alguma coisa. And not in self-conceit. Are you there? How do you know that you become good? When kings begin to call for you. Is someone here? When without reaching out to someone, they begin to hear your name and look for you. E não So bom, don't be in self-conceit. I think I'm very good at this. No. Until kings begin to come for you, keep at work and keep building yourself. Keep building yourself. Keep building yourself. The indication that you are ready and your worth is known is when kings start sending for you. e não bom Aleluia. aos teus próprios olhos. Como é que você sabe que você é bom em alguma coisa? Quando os reis começam a te procurar. Quando sem você se apresentar para alguém, a pessoa começa a ouvir falar de ti. Então não é você só pensar, eu sou bom nisto. Não, você sabe que é bom quando os reis começam a procurar por ti. You know, when we say kings, in our days, we don't have anybody they call kings. But we have what replaces them. We have men of authority and wealth. Hallelujah. E quando falamos de reis, você sabe que hoje em dia não temos reis, mas temos aquilo que lhes substitui. Temos homens de autoridade e riqueza. Because that's where wealth lies. If you're still only just repairing, you're a carpenter, and you're just repairing for friends around and all that, that's good. You're going to keep being good. But the day suddenly, and people, they say somebody, the procurement manager from Millennium Beam, they are reaching out to call you. And someone is calling you from there to begin to fix things. Now, that's what I mean. That's the only way you're going to get paid. Because friends sometimes are going to ask you a favor. You fix for them, but you get nothing but thank you. I don't know if you understand. And there's nothing wrong with that. Those are the days that you are built. Those makes you focus on your value. If you pursue money first, you're not going to be valuable. Porque é de lá onde vem o dinheiro. Porque se, por exemplo, você é um carpinteiro, você ainda está a arranjar coisas para os teus vizinhos e amigos, ok, é o lugar de onde você está a começar. Mas tem de chegar ao ponto em que o gestor do procurement do Millennium Beam, por exemplo, procura por ti, porque sabem o teu valor. Porque, amigos, você vai arranjar coisas e não vão te dar nada, exceto obrigado. E não há nada de errado com isso. São os dias do princípio para ajudar-te a aumentar o teu valor. So you're not the one that declares yourself to be valuable. Então não é uma autodeclaração de que você é valioso. The Bible says the Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. A Bíblia diz que os gentios virão à tua luz e os reis ao esplendor que te nasceu. That's how God has designed it. É assim como Deus determinou. Are you there? When he gave wisdom to Solomon, that's what happened. And we are going to read it. Glory to God. Foi o que aconteceu quando ele deu sabedoria a Salomão e nós vamos ler. 1 Kings chapter 4 verse 29. We're going to read till 34. Primeira de Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 29 até o versículo 34. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Are you there? Salomão. Look at this. Let's stay in 29 and say something. He said, God gave Solomon wisdom and understanding. What else did he give him? He says he gave him that a lot. And he gave him the largeness of heart. I'm going to explain that to you. O que Deus deu a Salomão? Diz que deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. E o que mais? Largueza de coração. Eu vou explicar isso. That's what the Bible says. He gave him the largeness of heart. Deu-lhe largueza de You coração. know what that largeness of heart means? Sabe o que significa Listen, largueza you de need it. coração? There are people who can sustain inspiration. There are people who can sustain vision. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem sustentar a inspiração, não conseguem sustentar uma visão. They are good, but they can't think big. São bons, mas não conseguem pensar grande. He is the best mechanic, but cannot have vision. Ele é o melhor To mecânico, start off mas something. não tem a visão de começar algo. There's no faith, there's no courage, Não tem fé, não tem coragem, no sense of direction, não tem nenhum sentido de direção, no inspired ambition. não tem nenhuma ambição inspirada. That's why many
have never made it in their lives. E é por isso que muitos nunca se tornaram nada. They are just things to be used. São apenas coisas para serem usadas. We're going to come back here. Let's go to Ecclesiastes and see what I'm talking about. Vamos para Eclesiastes e depois vamos voltar para aqui. Ecclesiastes chapter 9. Capítulo 9. Read verse 14. Ele diz: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Hallelujah. Did you see that? War came to the city. And a poor wise man by his wisdom delivered the city. And after the war he was forgotten. Quite sad. Vê isto. Read verse 16. You read 16? Read it again. A guerra veio à cidade e um homem pobre No, pela no, sua... 16. Verse 16. Pela sua sabedoria livrou a cidade. Versículo 16 diz que melhor é a sabedoria do pobre do que a força. E ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Read 17. 17. As palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Did you see that? They called him the poor wise man. He was forgotten. Chama-lhe do He homem, was forgotten. do pobre sábio. Foi esquecido. What keeps people poor is that they have no largeness of heart. O que mantém as pessoas pobres é que elas não têm largueza de coração. They have no largeness of heart. Não têm largueza de coração. You can see someone so skillful, but can't even dream. No vision, Você vê no uma pessoa inspiration. Because they bastante... lack the relationship. They lack the training. Hallelujah. Você vê uma pessoa bastante competente, bastante habilidosa, mas não tem visão, não tem sonhos, porque não tem um relacionamento. So you see what God did to David? He said he gave him wisdom and understanding, exceeding much, and the largeness of heart. Então você vê o que Deus fez a Salomão, diz que deu-lhe sabedoria e muitíssimo entendimento e também largueza de coração. The man was able to see that his wisdom will go global. He was able to see his wisdom will change nations. He was able to see how to, create a value chain system such that what he implemented in his own kingdom, other kings were going to come and pay for it to be implemented in theirs. Então ele conseguiu ver que a sua sabedoria seria global. Ele conseguiu criar uma cadeia de valores sobre a sua sabedoria, de tal maneira que aquilo que ele implementou no seu próprio reino, ele também conseguiu fazer com que os outros reis pagassem para ter implementado nos seus He reinos. understood productivity. Productivity is not just being skillful. Ele realmente entendeu produtividade. Produtividade não é apenas It competência. is the packaging of your values É o empacotamento dos teus valores to be able to serve them as products or services para poder oferecer-lhes como produtos ou serviços that is needed in people's daily life. que são necessários nas vidas das pessoas. A poor man brought wisdom to win a war, and after the war, he was not necessary. No one needed him. Este pobre homem trouxe sabedoria suficiente para vencer uma guerra, mas depois da guerra já era inútil, ninguém precisava mais dele. The wisdom of God comes with the largeness of hearts. A sabedoria de Deus vem com The largueza Bible de says the coração. blessing of the Lord, it maketh rich and addeth no sorrow with it. A Bíblia diz Glory que to God. a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta So dores. let's see how Solomon, when the Bible says he had the largeness of heart, let's see how his wisdom worked to create a value chain, and he was so productive such that his wisdom began to generate wealth far beyond his own kingdom. Então, vamos ver como Salomão conseguiu criar uma cadeia de valores para que a sua sabedoria criasse riqueza muito além do seu próprio reino. So read. Continuando, Verse 30. versículo 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios,
E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etan, o Israelita, do que Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E ele falou 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e peixes. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua Can sabedoria. you see how the man became financially successful? Vê como ele se tornou financeiramente um sucesso. He didn't say God poured out gold from heaven and filled this kingdom. Não diz que Deus deixou cair ouro do céu e encheu o seu reino. Like when the Bible says, I will open when you give your tithe and the offering, it says, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing that you shall not have enough room to contain it. That's what it's talking about. God gave wisdom, Solomon wisdom and understanding and largeness of hearts. And then we read the rest. Tal como quando a Bíblia diz, ou quando você dá o seu dízimo, e a Bíblia diz que Deus abrirá as janelas dos céus, derramará tal bênção que vos advenha maior bastança. É disso que ele está a falar. Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração. E depois nós lemos o resto. Glory to God. There are people that start things every year. Há pessoas que todos os anos estão a começar uma coisa nova. Any little challenge, they give up. Com pequeno desafio desistem. They have no patience for growth. Não têm a paciência de crescer. I tell you, that's a blessing of God. Sabe, isso é bênção de Deus. The Bible says, be followers of them who through faith and patience inherit promises. It is people who have respect for process, which a lot of times is of divine ordination. Because that's where you gain character. Ele diz, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Pessoas que têm respeito por processos que muitas vezes são determinados por Deus, porque é aí onde você ganha It's of caráter. divine ordination. There are people, if they start earning 1 million meticash tomorrow, I can tell you, in the next 2-3 years, they will be dead. Há pessoas que se começarem a ganhar 1 milhão de meticais, amanhã eu te garanto, em 2-3 anos estarão mortas. True. Because they haven't been raised to handle such an amount of money. Porque não foram treinados para gerir tal dinheiro. By the time they see the privilege of money, the door it opens, the access it gives you, they will drown in pleasure and they will be dead. Quando começarem a ver o acesso que o dinheiro te dá, as portas que te abre, a influência que te dá, vão se mergulhar no prazer e vão morrer. As small as that amount of money is. Sendo 1 milhão tão pouco quanto é. It's true. So the Bible says that an heir, as long as he's a child, God is saying, differs nothing from the servant. In other words, there are privileges that are denied him. Então, a He Bíblia says he's diz, under tutors and governors until the time appointed of his father. So divine ordination for financial success has a process in which you must be trained before God commits it to you. Or então, else, if you get it for yourself, that's where you find Christians who, what they have, their growth have destroyed them. They have found more, what do you call it? They have found more, become worse after becoming better. Because he didn't follow divine ordination. então a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto for menino, não difere de um servo, mas está debaixo de tutores e governadores até o tempo determinado pelo pai. Em outras palavras, há certos privilégios que são negados a ti até que você atinja uma certa maturidade. É por isso que você vê cristãos que acabaram piorando depois de terem melhorado, porque eles pularam esses passos ordenados. Hallelujah. The path of the righteous is as a shining light that shineth brighter and brighter unto the perfect day. That's the path of divine ordination. It requires growth. It requires process where God trains you and delivers to you wisdom, understanding, and the largeness of hearts. Hallelujah. The character necessary to sustain value. The character necessary to sustain success. To manage it, sustain it, and grow it through the years.
O caminho do justo é como uma luz brilhante, que brilha mais e mais até o dia perfeito. Esse é o caminho do justo. Requer crescimento, desenvolvimento do caráter necessário para sustentar o valor, para sustentar riqueza no decorrer dos anos. So we see Solomon, that wisdom. He didn't just have wisdom to, like the poor man who rescued the city. No. His wisdom was marketable. It was packaged as a service. The Bible began to compare him. He said his wisdom excelled all the wisdom of the children of the East. The East was where civilization, the cradle of civilization. That's where mathematics began. And alphabets and the rest. So you're talking about men who influenced society, who advised kings, who set up the structure of development. Hallelujah. Então é por isso que você vê que a diferença entre a sabedoria de Salomão e a sabedoria do homem que livrou uma cidade e depois toda a gente, ninguém mais precisou dele, porque Salomão conseguiu vender a sua sabedoria, conseguiu empacotar a sua sabedoria de forma a ser um produto ou um serviço. Então nós lemos que a sua sabedoria excedia a sabedoria dos filhos do Oriente. No Oriente é onde começou a civilização, é onde a estrutura da civilização foi estabelecida. He had value that was relevant. Em outras palavras, ele tinha valor que era relevante. Solomon's value, his skill was relevant to the advancement of the civilization of the world he lived in at the time. O valor de Salomão, a habilidade de Salomão era relevante para o avanço da civilização na qual ele viveu. It is not just looking at someone, say they started a business, suddenly you catch a vision to go and do the same thing. Não é só você olhar para alguém, começou um negócio, de repente você também já tem uma visão de ir fazer a mesma coisa. Which is what most people do. Que é o que a maior parte das pessoas faz. You can copy what someone does, but there are things you can't copy. You can't copy wisdom. You can't copy the largeness of heart. You can't copy insight, understanding. And you wonder why the person struggles. Because you only copy what you can see, and that is the least. A lot of times, success, the things you can see, is not what is the main thing that was built. Those ones are just a manifestation. Success is usually unseen. Success is something someone carries. And once you have it, those things people see will manifest. Porque você está preocupado em copiar as coisas que alguém faz, mas há coisas que você não tem como copiar. Você não tem como copiar sabedoria, você não tem como copiar entendimento, não tem como copiar largueza de coração. O que você copia é aquilo que você vê. Acontece que aquilo que você vê não é a coisa principal. O que torna as pessoas um sucesso muitas vezes não é o que você vê. Há coisas invisíveis que tornam estas coisas que você vê possíveis. Are you there? Paul told them in Hebrews. He says the word was preached unto them as well as unto us. But the word preached to them did not benefit them, not being mixed with faith in them that heard it. In other words, they did the same things we did, but had a different result. Paulo disse a eles, Stop copying. Start going for wisdom. Start going for understanding. Start going for the blessing of the largeness of hearts. Hebreus capítulo 4, ele disse, porque a eles foram pregadas as boas novas, bem como que a nós, mas a palavra da pregação em nada lhes aproveitou, não sendo misturada com fé naqueles que a ouviram. Em outras palavras, eles fizeram a mesma coisa que nós fizemos, mas obteram resultados diferentes. Para de copiar, começa a procurar sabedoria, começa a procurar entendimento, começa a procurar largueza de coração. Exercise your mind. Exercita a tua mente. Exercise your mind. Exercita a tua The mente. mind has great capacity embedded in it. A mente tem Exercise your mind. em si muita capacidade depositada. You see the way you exercise the body? You exercise the mind with knowledge. You exercise the mind with meditation. Meditation keeps the mind healthy. Anything that is healthy produces. It's not every day carrying stress on your mind, the stress of worry. Worry does not bring productivity. Knowledge brings productivity. Meditation brings productivity. Hallelujah. When the mind is healthy, it will bring out ideas that will move you forward in life. The Bible tells us how to keep the mind healthy. Whatsoever is good, whatsoever is lovely, whatsoever is of good report, and the rest of them say, think on these things, and the God of peace shall be with you.
Exercita a sua mente. Do mesmo jeito que você exercita o seu corpo, a mente também precisa ser exercitada. E ela não é exercitada com preocupação. A Bíblia nos diz exatamente como manter a sua mente saudável. Tudo o que é bom, tudo o que é amável, tudo o que tem louvor e todas as outras coisas. Ele diz, mantenha a sua mente nessas coisas. Says the God of peace shall be with you. E o Deus de paz estará The God convosco. of peace means shalom. That's peace with prosperity. The peace that prosperity brings. E Hallelujah. paz, ele fala, refere-se a shalom, paz, a paz que a prosperidade traz. Solomon excelled all the children of the east country and all the wisdom of Egypt. Então Salomão excedia todos os filhos do Oriente e todos os filhos do Egito. Hallelujah. What can your wisdom do in your Bible? What can your wisdom do in your city? O que é que a tua sabedoria pode fazer no teu bairro? O que é que ela pode fazer na tua cidade? Is your mind given to such things? Será que a tua mente se ocupa dessas coisas Something that makes people's lives better. Are you Algo obsessed with that kind of que thinking? torna a vida dos outros melhor? Será que estás obcecado com It says isso? the glory of God to conceal a matter, but the honor of kings to search it out. There are some things concealed that will make this city better. There are some things concealed that will make your organization better. There are some things concealed that will move this nation to its next level of development. It takes someone to search it out and have the largeness of heart, courage, faith, and vision to drive it to come to pass someday. Hallelujah. Ela diz que é a glória de Deus ocultar um assunto e a honra de reis pesquisá-lo. Há algumas coisas ocultas que vão tornar a tua vida melhor, que vão tornar a tua organização melhor, que vão tornar este país, esta cidade melhor, que é necessário alguém com coragem, sabedoria e largueza de coração para procurá-las e aplicá-las. And there will be a new day. Hallelujah. By reason of your wisdom. That's what Solomon did. E por razão da tua sabedoria haverá um novo dia. Is someone here? And then that's not all. He wasn't a one-dimensional man. Isso não é tudo. Ele não era uma pessoa This guy unidimensional. wrote theses on government, on civilization, on growth. Hallelujah. And the structuring of society. Ele fazia teses em governo, civilização, crescimento, estruturas da sociedade. But that wasn't all. Mas He não had terminou por wisdom aí. to influence culture. Ele teve sabedoria The para Bible influenciar a said cultura. he spoke 3,000 proverbs. That means these books were being read in school. Who knows someone here who may write a book that children can use for literature? You know how to just tell tales. I mean, when you engage people in discussion, it's as though they are watching a movie. Have you ever thought about writing a children's book or something? He says he spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. His songs were sung in distant lands. We don't sing song for a day and stop, like the man who saved the battle. It continues. It is sung in events. It is sung in state events. It is sung personally. It is used for parties. It is used for various events. He wrote proverbs. It was studied in the institutions. He was relevant. This is relevant wisdom. And also what? Not just relevant wisdom, but creating a reward system for people to keep using what was of value that he produced. That is God's ordination for prosperity. Ele diz que ele escreveu 3.000 provérbios, em outras palavras, livros. Livros que estavam a ser usados em escolas, livros que crianças estavam a usar para aprender literatura. Talvez você está aqui, você é um bom contador de histórias. Já pensou em escrever um livro de crianças ou algo similar, algo que possa te tornar relevante? E não apenas livros, ele também escreveu 1.005 músicas. Música não é o que você canta hoje e amanhã esquece como a sabedoria do homem pobre. Não, são músicas usadas em eventos, músicas usadas em festas, músicas que você usa pessoalmente, que lhe mantinham relevante na sociedade. Is someone here? Sometimes get interested about what God has blessed you with. Às vezes, procura se interessar naquilo com o qual Deus te abençoou. There are people, like I talked about now, there are people who can tell stories. You almost think you're watching a movie. Tá como eu disse, há pessoas que contam histórias que até te fazem sentir como se você estivesse assistindo No, um filme. I don't mean that you talk too much. Because people, while they are talking, they don't realize people are getting bored. They are doing like this for you to stop. Well, you just can't stop. They look at their watch, but you don't know. You think they're enjoying you. That's not what I'm talking about. Não estou a falar que você é falar barato, não é isso que eu estou a dizer, porque há pessoas que falam tanto, as pessoas ficam entediadas, só querem para você parar e você nem percebe, só fica a falar. Não é disso que eu estou a falar.
But such a person, there are people who have become wealthy just by right. Mas sabe, há pessoas que enriqueceram só escrevendo. We have billionaires who became billionaires and billionaire in dollars by writing. Temos bilionários que se tornaram bilionários em dólares por causa do que escrevem. Yes. Just by writing. Escrevendo. Today, we have their movies. Hoje temos os filmes People are deles. watching around the world. São assistidos em todo o Some mundo. of you have watched, maybe, I don't know, Harry Potter. Somebody wrote it. She was poor when she wrote it. She couldn't even afford food. The government was giving her food when she wrote it. Today is a movie. She's a billionaire. Some of you have watched Game of Thrones. Somebody wrote it sometime 1970s. Today they are putting it in movies. The person is making a lot of money just from writing and having a beautiful mind. However it is. Hallelujah. You can write something wholesome. It may not be stories. It might be the experiences of this nation. It might be things that will inspire a movie that tells the culture of the nation. But you're wondering what to do with it. All the while you're carrying your money without knowing. You just waste it in just making people laugh and all that and stuff. You could have done much more for you. Hallelujah. Alguns de vocês já assistiram Harry Potter, por exemplo. Aquilo é um livro que virou um filme. E a pessoa que escreveu, na altura que escreveu, nem sequer tinha comida. Vivia de comida do governo. E hoje virou filme. É bilionária. Vocês, alguns já assistiram Game of Thrones. Mesma coisa. E você também pode escrever algo são. Você tem talento que só está a andar com ele. É teu dinheiro que está a andar com ele. E você não sabe. Tudo que você faz com ele é fazer as pessoas rir e termina por aí. You see, when you do such things, you're not doing it because you want to get money. You're doing it as an expression of what you're blessed with. Faz essas coisas. Você não faz necessariamente por querer dinheiro, mas como uma expressão daquilo com o qual você Because foi this abençoado. insatiable love for money always poisons true value. Porque este amor insaciável pelo dinheiro sempre envenena o verdadeiro valor. That's why most people want to jump classes. É por isso que muita gente quer pular de classe. They don't like growth. Não gostam do They don't like crescimento. process. Não gostam do They want it processo. now. Querem agora. The Bible says, he that will be rich will fall into many hurtful lusts that destroy men. A Bíblia diz que aquele que quer enriquecer, ele se espeta de muitas dores. Yes. What you want must be to increase value, O que você to deve provide querer value. é aumentar o valor, Yes. servir com mais valor. Don't work because you're going to pay this much. At some point, you find that you're no longer growing. Não trabalha só porque vão te pagar X. A dada altura você vai perceber que vai parar de crescer. That's what has happened to many. E é isso que acontece com There are muitos. new people coming who will know better than you. You see? Because you're focused on money. Há novas pessoas que estão a vir, que vão de saber mais do que tu, porque você está If you increase your value, focado no dinheiro. you get to the point where you set your salary, where you determine what you're paid. Quando você aumenta o seu valor, chega ao ponto em que você é que determina o seu salário. Hallelujah. And Solomon, yet that was not the only thing. Also in agriculture there was wisdom. E ainda assim, essa não foi a única coisa. Em agricultura, ele também tinha sabedoria. Horticulture, in animal rearing. This man had wisdom in every area. Apicultura, pecuária, ele tinha sabedoria em todas as áreas. Now, don't think the wisdom is just that he's there. Oh, wisdom, come. Because that's what many think. The Bible says, be followers of them. It says, who through faith and patience inherit promises. It says, study to show yourself approved. That's what Solomon did. When you read Songs of Solomon, and a man who had that, not Songs, Proverbs. When you read Proverbs, you see a man who even documented what his father told him. Did you have any document of what your father told you? You see the diligence the man had. Hallelujah. E não pensa que sabedoria é só ficar aí, oh, sabedoria venha, porque é isso que alguns pensam. Não, a Bíblia diz, estuda para mostrar este aprovado, obreiro que não tem nada de que se envergonhar. E é exatamente isso que Salomão fez. Quando você lê os provérbios de Salomão, você vê um homem que até documentou aquilo que o pai lhe dizia. Você já documentou alguma coisa que teu pai te diz? He had that measure of diligence. Ele tinha essa diligência, He had time to study. tempo para estudar. So he didn't just write about birds. He studied. Então ele não acordou só a escrever sobre In order to come pássaros, up ele with his estudou. theories. This is not, I dreamt a dream, like some do. Say, yesterday I dreamt a dream where there were many bicycles. Maybe God is saying I should sell bicycles. That's the wisdom some Christians have. Always stupid things. I dreamt where I was inside a big shop.
Maybe God is telling them, everything they dream, it does not involve work. It does not involve exercise of wisdom. It does not involve investigation. It does not involve diligence. They just want to be shown something. Miracle happens, they come into it. And that's why a lot of Christians experience poverty. Laziness of mind. Em vez de ficar a dizer, eu tive um sonho em que haviam muitas bicicletas, talvez Deus está a dizer para eu vender bicicletas. É a sabedoria que alguns cristãos têm, isso aí. Sonhei enquanto eu estava numa loja. Tudo que sonham não envolve trabalho, não envolve investigação, não envolve nenhuma nova invenção, mente preguiçosa. Listen, I believe the word of God more than dreams. Escuta, eu acredito na palavra de Deus mais do que em I know this sonhos. obsession about dreams. Não entendo essa obsessão com There's so much sonhos. the word of God has said. Há tanta coisa que a palavra de Deus diz. Don't you know you dream every day? Você não sabe que todos os dias você sonha. Anything can make you dream. Qualquer coisa pode te fazer sonhar. Someone has what the word of God said, but he wants the word of God from a dream. A The one that pessoa, is already written has not moved you enough to do it. It is the one in your dream that will move you to do it. How foolish. You've not finished this one. You've not heard God in all the things he wrote here. But it's the one he says in a dream that you want to hear. Isn't that what Jesus said? He said, you've not loved the people you can see. Is it God you cannot see that you will love? a pessoa ainda nem acabou a palavra que Deus lhe deu, que já escreveu, que já está escrita. Essa aí você não ouve. É aquela que você vai sonhar, que você vai querer ouvir. Você ainda nem acabou esta aqui que está escrita. Quer ouvir aquela que vem no sonho. É por isso que João disse a ele, se você não ama seu irmão, que você vê, é Deus que você não vê, que você vai amar. They were waiting for God. They love him. We worship him. When God came by his only son, they killed him. That's human beings. They were waiting for God. When God came, they killed him. They didn't know. I don't know if you understand what I'm saying. You would think that when Jesus comes, the whole of Israel and Jews will follow him. But he said, crucify him. But thank God, his death was a plan for our salvation. Estavam à espera de Deus, ou adoravam a Deus, nós amamos a Deus. Finalmente ele vem na pessoa do seu filho e lhe matam. Você ia pensar que quando Jesus viesse, todos os judeus de todo Israel iam lhe seguir, mas crucifiquem-no. Graças a Deus, isso fazia parte de um plano para a nossa salvação. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, you may read. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade ou suficiência vem de Deus. O qual, Hallelujah. He says what? Our competence, our sufficiency is of God. diz que a nossa capacidade, competência, suficiência vem It de says in Deus. verse 6, who has made us able, competent ministers of the new covenant. Versículo 6 diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. God loves competence. Deus ama a competência. Don't only try to get a job by miracle. Não tenta Get it ter, because you are competent. não tenta ter You are emprego capable. You are able. só por milagres. Tenta ter porque você é competente, você é capaz. You get a promotion by miracle. A miracle won't sustain you every day to bring productivity. Se você tiver uma promoção por milagre, não vai ser um milagre que vai te sustentar todos os dias para você produzir. So why would God want to disgrace you? Então por que Deus vai querer te envergonhar? A miracle is necessary. Because maybe your light can be seen from amongst 10,000 people. But should they bless you with that place, your competence begins to sustain you. Hallelujah. O milagre pode ser necessário porque vai fazer com que a tua luz seja vista no meio de 10.000 pessoas. Mas se te abençoarem assim, depois é a tua competência que vai te sustentar. Yes, some of you, where you work, you know, your bosses know not. The boss knows not. Alguns de vocês sabem, no lugar onde vocês trabalham, vosso chefe não sabe nada. You know by the questions he's asking you. Você sabe só pelas perguntas que ele te faz. I'm not saying every boss. Don't start saying, oh, my boss. Não estou a dizer todos os chefes, nem para você começar a dizer, Well, you know- meu chefe. It happens. Mas Where you acontece. know this boss knows nothing. Onde você sabe que esse aqui não Because the anda? question he's asking is through primary.
Porque a pergunta que ele está a fazer, ai, And the sad thing is that the person has been long enough in a job that even if you want to learn, you would have learned. But laziness will not let them. e o triste é que a pessoa está há tanto tempo naquele trabalho que se quisesse aprender já teria aprendido, mas a preguiça não lhe permite. There are people who are that way. Há pessoas assim. No, it says about us, we are competent. Mas ele fala de nós, diz que It nós says somos our competentes. competence is of God. Diz que a nossa Because capacidade vem if de you Deus. function by divine ordination, in the wisdom as ordained with us, the character ordained of a child of God, you are supposed to be competent. Porque se você operar por ordenação divina, na sabedoria que Ele nos deu, no caráter determinado para um filho de Deus, é suposto você ser competente. May God bless you. As this year is going, as the rest of the months of this year is finishing, may God bless your competence with reward. Assim que os meses deste ano vão terminando, que Deus te abençoe com competência e recompensa. Reward will follow it. Que a Are you recompensa there? acompanhe. No longer shall your skill go unnoticed. A tua habilidade não vai mais passar despercebida. That's my prayer. Essa é a minha May oração. God give visibility to your value. Que Deus Visibility. dê visibilidade ao teu valor. This is the blessing of God. Essa é a bênção de Deus. Visibilidade. Visibility. Visibilidade. You will not be like the poor man that was forgotten. Você não será como o pobre que foi esquecido. Are you there? You will be like Jesus, who came down from the mountain, and his news, his fame went everywhere. Você será como Jesus, que desceu do monte e a sua fama percorria todos os lados. They will hear of your name in the neighborhood. Vão ouvir o teu nome no He bairro. shall be heard in the city. Será escutado na cidade, He shall be heard among the mighty and the rulers. entre os grandes e governantes. I said, your name shall be heard in Eu disse distant que o teu lands. nome será escutado em I'm terras talking to someone distantes. here. Shout hallelujah. Estou a falar com alguém aqui, grita aleluia. Praise the Lord. It's important. É That's where importante. God blesses. He can make you visible. É assim como Deus te Your name abençoa. will enter the right ear. Ele pode te tornar visível, o Yes, teu nome the right entrar nos ear. ouvidos I know what it certos. means because I've experienced it. Eu sei o que isso significa porque eu já Do vivi you know isso. there is just one ear your name will enter and everything is settled for Sabe, life. há um ouvido que o teu nome pode entrar e tudo na tua It's vida true. se resolver. Just one ear and you're settled. E já está. You could just be one person away to the best of your life. Just Você- for your name to enter that ear and every other door opens in your life. A distância entre você e o melhor da tua vida agora pode ser uma pessoa. Só o teu nome entrar nesse ouvido e tudo muda. That's a favor of God. Esse é o favor de Deus. I'm going to tell you about that in the next dimension. Eu vou falar sobre isso na próxima dimensão. But let's finish up today. How to develop. You know, the Bible talked about Daniel having an excellent spirit. How to develop an excellent spirit. Mas por hoje vamos como desenvolver um espírito excelente. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Yes. An excellent spirit is important. Um espírito excelente é importante. When your spirit is poisoned by a lack of excellence, it sabotages your financial success. Quando o teu espírito é envenenado por falta de excelência, isso sabota o teu sucesso I told you financeiro. in the beginning, I said some people are poisoned by selfishness, greed. Eu disse no princípio, algumas pessoas são envenenadas com egoísmo, avareza, Unhealthy ambition, ambições desmedidas, laziness, preguiça. and many things that can poison ambition. Há muita coisa que pode envenenar a And so there's ambição. no excellent spirit. Então não tem espírito excelente. Praise the Lord. Aleluia. Number one, Número 1. regulate your life by biblical principles. Regule a sua vida com princípios Regulate bíblicos. your life by biblical principles. Regule a sua vida com princípios It bíblicos. keeps you healthy Isso te mantém in your saudável mind, na sua mente, in your body, in your spirit. no seu corpo, He says, espírito. do not conform to this world, Romans 12 verse 2, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to experience all the dimensions of God's will and purpose for your life.
Ele diz, não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2. Antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de provar quais sejam todas as dimensões da vontade e propósito de Deus. Brethren, stop living your life based on what you like and what you don't like. Irmãos, parem de viver com base no que vocês gostam ou não gostam. Are you not aware that sometimes you might be taken on a road that you don't like? David said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For thou with me, your rod and your staff, they comfort me. It was on the path to his destiny. There was a time he was being pursued by the king. Has a king pursued you before to kill you? He was being pursued by the king and the whole armies of Israel to kill him. It was still on the path to his being a king. Será que você não percebe que às vezes você pode ser levado por um caminho que você não gosta? Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Houve um tempo que o rei estava a lhe perseguir para lhe matar. Você já foi perseguido por um rei para te matar? Ele estava a ser perseguido pelo rei e por todo o exército de Israel, mas isso aí também fazia parte do caminho dele para a grandeza. Yes. So if your whole life you're regulated by pleasure and pain. If it's painful, you move to pleasure. If it's pleasure, you move in more. You will miss the will of God for you. Então, se em toda a You tua certainly vida miss the will of God for your life. você for regulado por prazer e dor, se for dor, você foge. Se for prazer, você entra mais. Você com certeza vai perder a vontade de Deus para That's sua how many vida. people make their decisions. E é assim como muitos tomam as suas If they are decisões. paying me more, I move there. If tomorrow they offer more there, I move there. Never regulated by something higher than pain or pleasure. Se estão a me pagar mais ali, vou para lá. Se amanhã me oferecerem algo melhor, vou saltar para lá. Nunca regulados por algo superior a prazer e dor. That's somehow some have been sacked from their work. É assim como alguns perderam o emprego. They move for more money and they entered the den of lions in their career. And they were swallowed up because they were not Daniel. Se mudaram por causa de mais dinheiro e entraram na cova dos leões na sua carreira. E foram engolidos porque não eram Daniel. Yes. No faith, no courage, no wisdom. Sem fé, sem coragem, sem sabedoria. Are you there? So, be regulated by biblical principles. Number 2, Então seja regulado por princípio build bíblico. Número character. It 2. looks like number 1, but it's different. Build character by adherence to Scripture. Construa caráter aderindo às Is escrituras. someone here? Hallelujah. He says, put on the new man, Colossians 3 verse 10. He says, put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. There's an Colossenses, image, how you ought to be, a character. The Bible says, looking on to Jesus, the perfecter and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Hallelujah. Colossenses 3, versículo Character. 10, ele diz, e revestivos do novo homem, que é renovado no conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, a imagem que está colocada. Hebreus 12, 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe era proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Caráter. Character is necessary. You know, Caráter. the last time when I tell you about increasing value, the last one I said something like prepare for glory. Character helps you to prepare for glory. Where money does not change you. Quando falamos de You see? aumento de valor, eu falei de preparação para a glória. O caráter te ajuda a preparar-se para a glória, onde o dinheiro não te muda. Some people have become so arrogant as they became financially successful. And that Algumas- became their downfall. Algumas pessoas, à medida que foram alcançando sucesso financeiro, se tornaram arrogantes. E essa se tornou a sua queda. It says pride goeth before what? A fall. A Bíblia diz que o orgulho, a soberba, precede a It says queda. God resisted the proud. That's what has happened to some. Because there was no character. Diz que Deus resiste o soberbo. E é exatamente isso que acontece com alguns, porque não tem caráter. Since they became more successful, they can't listen to anybody. Say, what can my cellular teach me? Desde que alcançaram algum sucesso, já não ouve ninguém. Meu líder de célula vai me ensinar o quê? I'm too busy. Não tem tempo. This is not the best use of my time. Tem coisas melhores para You see, fazer. arrogance comes in. Começa a ser And arrogante. the Bible says God hates arrogance. A Bíblia diz que Deus Because the odeia a man has arrogância. not built character.
Isso tudo porque a pessoa Character não is teve like Paul caráter. said, I know how to abound in plenty. I know how to abound with nothing. In all things, I'm instructed both to be full and to be hungry. I can do all things through Christ which strengthens me. Caráter é tal como Paulo disse, ele disse, sei padecer necessidade, sei também ter abundância, versículo 12. Em todas as coisas estou instruído, tanto a padecer necessidade quanto a ter abundância. 13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. That's what Jesus said as well. He said a man's life does not consist in the abundance of his possessions. If you have character, money or no money, you are the same person. I'm not talking like this because of what I have or what I don't have. I have always spoken like this. It is character. It is belief built on conviction that has been tested through the years and proven. E é o que Jesus disse também em Lucas, da abundância das suas posses não consiste a vida do homem. Se você tiver caráter com ou sem dinheiro, não faz nenhuma diferença. E é por isso que eu falo assim, é caráter que tem sido construído e consistente no percurso dos tempos. Number 3. Número 3. Study, research knowledge and truths, and practice it abundantly. Estuda, procura conhecimento e verdade e pratique-o abundantemente. In order to refine your values Para refinar os seus valores and be productive. e ser produtivo. Yes. 2 Timothy 2 verse 15 says, study to show yourself approved. A workman that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Be an expert. Paul said about himself, as a wise master builder, I have laid the foundation upon which others build. 2 Timóteo 2, versículo 15, ele diz, estuda para mostrar este aprovado, obreiro que não tem nada de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse sobre ele mesmo, capítulo 3, versículo 10, Coríntios, ele diz que como um sábio construtor, eu pus a fundação e outro constrói sobre ela. Yes. Be an expert. A Seja wise master perito. builder. Um sábio construtor, A wise master builder in banking. A Um wise sábio- master builder in business. construtor na Are you banca, there? em negócios. A wise master builder in managing finances. Um sábio construtor em gestão What de area of finanças. business do you play? Em que área de A negócios wise é que master você... builder on taking a company from a small business to medium to a big player. Em que você opera, um sábio construtor em negócio, em tirar uma empresa desde pequeno para melhores até para grandes empresas. Before I pastored you, I have been a pioneer of almost as much as 5 to 7 congregations. I know what it means to start things from zero and grow it. Antes de eu ser teu pastor, eu fui pioneiro de 5 a 7 congregações. Sei exatamente o que significa começar algo do zero e fazer crescer. And I didn't start as an adult. By the time I was 14, I was already charged with leading people. E não comecei adulto, aos 14 anos já tinha a responsabilidade de liderar pessoas. Yes. You know, sometimes people, the success people see is not what you see. You're not successful because you can preach. People are different. It's the same thing when it comes to finance. It's the same thing when it comes to business. Don't look at a business and say, oh, is that the new one? I'm going to raise 1 million Meticash and buy this thing and build my shop and start. Oh, what you can see is not where the success is. The success of a tree is not in the tree, it's in the roots. That has gone deep, and that's why the tree is huge and gone high. So Go que for the acontece- process that make it rooted. Acontece que o sucesso que as pessoas veem não é o que realmente constrói o sucesso. A pessoa não alcança sucesso só porque sabe pregar. É isso que as pessoas fazem. Esse negócio que está a bater agora, vou fazer esse aqui. Vai angariar 1 milhão de meticais, vou comprar produto. Sabe, o sucesso de uma árvore não está na árvore, está nas raízes que ninguém vê. Na profundidade das raízes é o que dá a ela a estrutura para se manter e ser tão grande. Procura o que torna essas raízes tão profundas. And you never do away with the roots. Even though the tree is grown and can get sunlight and the rest, it still needs the roots. There are still things that must come from the roots to sustain that tree. E também você nunca deixa para trás as raízes. Por mais que a árvore seja grande e consiga ter os nutrientes do solo e tudo isso, ela ainda precisa das suas raízes. Yes. There are things that come from there. Há coisas que vêm da There are raiz. nutrients the sun cannot give. Há nutrientes que o sol não dá. Your foundation is important. A tua fundação é importante. Man of God, Pastor Chris said something, said the ladder with which you climb to this level, don't leave it behind.
Carry that ladder with you because you need it for your next level. O homem de Deus, pastor Chris, disse algo. Disse, a escada que você usou para subir até aqui, não deixa ela. Carrega ela contigo, porque vais precisar dela para subir para o próximo nível. That's why some business fail. É por isso que alguns negócios The fracassam. guy say, hey, now, you know why I want to do business? Is that I like to manage my own time. I like to manage my time. So they start a business and they start going to work by 12. You are a joker. That's not how it works. If you used to work 10 hours a day, by the time you start business, you probably will be working about 12, 16 hours a day. In the beginning. So don't think it gives you freedom to go and fly and sleep. No, that's not how it works. That one comes later when you have invested yourself in people and created a culture of productivity, a culture of hard work, a culture of vision. People see the wrong thing. Say, my boss comes by 12. That's not how we started. There was a time he wasn't sleeping. To build that organization, there were times you were sleeping at night and the man, his eyes was open till 5 a.m. He took only 2 hours of sleep and rushed out. But now he gets all the rest. Because why? He has created a system of reward. Have I spoken too much? E aqui está a pessoa que, eu quero poder gerir meu próprio tempo, então ela começa um negócio, depois vai começar a abrir às 12. Você está a brincar? Você acha que vai abrir um negócio para ficar relaxar? Não! Quando você tinha emprego, você trabalhava 10 horas, agora no teu negócio, vai ter que trabalhar 16 a 18 horas por dia, até esse negócio chegar ao ponto em que você consegue relaxar, porque meu chefe chega às 12. Houve um tempo em que ele não dormia, quando você estava a dormir e a roncar, os olhos dele estavam abertos até às 5 da manhã, para dormir até às 7 e acordar e ir de novo. Agora ele relaxa porque já criou um sistema de recompensas. Yes. Until you've invested your culture, invested your character, invested your vision on many people, you must keep walking. Até que você tenha investido sua cultura, sua visão em muitas pessoas, continue a trabalhar. Hallelujah. What has God done now? He has equipped your hands to go and produce wealth. E o que Deus fez agora? With your Equipou mind. as tuas mãos para produzirem riqueza. Equipou a Are you tua there? mente. God has given you grace to exercise, operate, and enjoy this dimension of financial prosperity through knowledge and wisdom. Deus te deu graça para exercitar, operar e desfrutar desta dimensão da prosperidade financeira por meio de sabedoria e conhecimento. If you're wise, you know what you do? Se você for sábio, sabe o que vai fazer? The Bible says faith cometh by hearing and hearing by the word of God. You're going to go back and play this message wherever it is posted. Play it over and over and over again until it begins to regulate your mind, your spirit, and your body, your actions. A Bíblia diz que fé vem do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você vai voltar e vai escutar esta mensagem onde quer que seja postada várias vezes até ela começar a regular as tuas ações e o teu Shout corpo. a happy hallelujah. Grita aleluia. Amen.